Olá pessoal, bem-vindos de volta. Eu sou Jonas Lírio e nós estamos falando sobre nova ordem mundial. Um assunto muito complexo. Esse assunto é aquele que vai fazer você achar o canal uma coisa de louco ou uma coisa infantil. Ou você pode entender também. Mas esse é um divisor de águas, devido à complexidade, à profundidade do assunto e ao interesse que ele pode ou não despertar. Então, como eu disse, a nova ordem mundial é um movimento político daquilo que para você que é cristão, você pode entender como como eu digo isso aqui, para você que não é cristão, não fará muito sentido. Mas se você for cristão, principalmente evangélico, se você é daquela parcela de brasileiros que crê na Bíblia, crê no Apocalipse, isso vai de encontro total aos seus interesses. Então a nova ordem mundial está sendo a preparação para um governo mundial único. Então isso, para grande parte das pessoas, é somente um caminhar normal da humanidade, em que as pessoas sempre tentaram dominar umas às outras, como a gente explicou desde o canal, desde sempre. Esse canal partiu de 3.700 anos atrás. Lembrando que esse é um canal criacionista. Então nós usamos o calendário judeu. Mas que, como eu já expliquei em outros vídeos, quem não é criacionista também vai achar um ponto comum de partida. Nós aqui partimos da tentativa, da criação do primeiro império, que foi a Torre de Babel. Então ali se tentou criar um primeiro império. E dali nós vimos que vários outros impérios tentaram ser criados. De forma que nós entendemos claramente, qualquer um pode entender, que a tentativa de domínio de homens sobre homens não é nada novo ao nosso tempo. Não é nada novo. Sempre foi dessa forma. A história, eu adoro história. A história nos diz o quê? As coisas tendem a se repetir. Há uma repetição na história. Há uma repetição. Então os impérios nos dizem isso. Se repete. Um império cai, outro sobe. Um império cai, outro sobe. Então, de forma que hoje as pessoas que estudam a nova ordem mundial sabem que o império atual se chama Estados Unidos da América. Não é um império aos moldes antigos. Não é aquele império. Eu não vejo soldado americano aqui nas ruas de Belo Horizonte, como um galês via, um germano via soldados romanos.
nas ruas deles. Não tem visitação de soldados americanos aqui. Quando tem, é amistosamente. Quando teve, foi quando o governo Trump, nacionalista, de encontro ao governo atual brasileiro, também nacionalista, em boas relações governamentais, mantinham contatos, inclusive militares. Então, tivemos aqui no nosso mar, aqui em nossos portos, o navio de guerra. Navio não, que não é uma máquina de destruição, uma máquina de destruição continental. Pode varrer um país pequeno. Só esse navio ele poderia varrer o Uruguai em pouco tempo. Um navio Zandvoort, uma máquina de destruição. Então esse navio esteve aqui. Então, mas nós não temos contato com navios imperiais, digamos assim. Não temos contato. Então o império hoje se chama Estados Unidos da América, mas que está em decadência política. Está em decadência. Está vendo, pessoal? Eu falo que os assuntos eles são entrelaçados. Às vezes eu tento falar somente de nova ordem aqui, mas na minha cabeça está tão entrelaçado, igual que as fitas de DNA. Eu vejo, quando falo de nova ordem, a nova era andar lado a lado. Tem hora que eu penso até de falar dos dois assuntos concomitantemente, mas não sei se embaralharia os assuntos na nossa cabeça. Então nós temos um império. Então, para que um império surja, para que uma nova ordem seja instaurada, a antiga ordem tem que ser derrubada. Então todas as barreiras têm que ser tiradas do caminho. Se eu quero criar uma nova ordem política mundial, então o conceito de nação tem que ser desfeito. O conceito de nação tem que ser desfeito. Aí você já entende um ponto de conflito. Aí você já vai entender um conflito que ocorre agora aqui para nós brasileiros. Isso aqui eu posso falar tranquilamente porque o canal é minúsculo, tem pouquíssimo alcance, não tem relevância alguma para o YouTube. Então, se fosse um canal gigante, já iria ser travado, né? Mas aqui não tem esse problema. Aqui eu posso ainda falar sem amarra. Se um dia crescer, eles vão censurar. Mas eu não sei se vai crescer. Realmente eu não sei. Então você tem que tirar antigos pilares e substituir por novos. Você tem que varrer. Como um exemplo básico, bem simples aqui. Aqui mesmo no Floramar, aqui, tinha uma casa antiga, lá no final do 2214. Muito bonita. Desde que eu moro por essa região aqui, que eu vejo essa casa. Então, um dia eu vi aquela casa destruída. Eu falei, gente, quem ia destruir essa casa? Então, pá, quebraram tudo. Né? Logicamente, começa pelo telhado e vai até o alicerce. Ao contrário, né? Da construção é uma demolição. Então demoliram aquela casa inteira. Passaram máquina. Tiraram
colocou em caçamba, levou embora, colocou em caminhões. Não restava nada daquela construção. Estava somente o terreno plano novamente, pronto para novos pilares. E no lugar foi erigida uma nova construção. Então tem que haver um desmanche, um desmonte. Ou no caso aqui, na mente das pessoas, a ideia de nacionalidade tem que ser removida. Tem que ser removida. Então você vai entender agora por que perseguem tanto Bolsonaro, Trump, vão perseguir a Meloni lá na Itália, perseguem o Viktor Orbán lá na Hungria, perseguem o primeiro-ministro grego, não me peçam para dizer o nome do cara, né? Grego é difícil, Tsiripas, é um nome bem estranho, mas porque perseguem a direita nacionalista. Porque a direita nacionalista, ela é um entrave à nova ordem mundial. A nova ordem requer, pode anotar isso aí como ponto de estudo, de compreensão para você. A nova ordem requer o fim do nacionalismo. Não pode haver nova ordem e nacionalismo. São água e óleo. Não podem andar juntos.